Oi, alunos do Irmão Pedro. Hoje, então, a gente vai fazer uma outra aula para o 7º ano. Vamos falar hoje sobre alguns agentes que transmitem doenças. Se vocês quiserem encontrar o material escrito na internet, vocês podem procurar pesquisando por gg.gg/agathadoenças, tudo junto, sem o cedilha. Lá vocês vão encontrar o texto dessa aula, a videoaula, os slides, os exercícios, tudo que vocês precisarem vão encontrar nessa página. Então, hoje nós vamos falar sobre 3 tipos diferentes de agentes que passam doenças: as bactérias, os vírus e os vermes. Vamos falar então um pouquinho sobre as bactérias. As bactérias são seres que elas são unicelulares e procariontos. O que isso quer dizer? Toda bactéria ela é formada por apenas uma célula. E elas são procariontes porque o material genético dela, que pode ser DNA, RNA, dependendo do ser vivo, esse material genético ele fica espalhado por dentro da célula, ele não fica no núcleo direitinho como fica, por exemplo, nos seres humanos, nos animais, nas plantas. Então, a gente chama esses seres de procariontes, porque eles têm o material genético espalhado por dentro do corpo do animal. Então, todas as bactérias, elas vão ter 3 partes, assim como as células em geral. Vão ser formadas por membrana plasmática, citoplasma e o material genético. Material genético aqui solto, dentro do citoplasma. A membrana plasmática é uma camada que tem em volta para fazer a proteção dessa célula, dessa bactéria. E as bactérias têm ainda por fora uma outra camada, que é a parede celular, para deixar essa camada mais protegida ainda, para proteger o interior dessa bactéria. Algumas bactérias podem ter flagelos, que vão ajudar ela a se locomover por dentro do ambiente em que ela vive. Vamos passar o slide, então. As bactérias, elas vão receber o nome de acordo com o formato que elas ocupam. Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse tipo de bactéria redondinha. Sempre que eu tiver uma bactéria só redondinha, a gente vai chamá-la de coco. Quando tiver uma junção desses cocos, eles podem formar streptococcus, podem formar estafilococcus. São nomes diferentes que a gente vai dar. Por exemplo, se eu tenho uma bactéria que ela é um pouco mais compridinha, eu vou ter um bacilo. Então, vários tipos de bactérias são bacilos. Quando a gente vê a propaganda do Yakult, por exemplo, ele fala dos lactobacilos. Então, são bactérias desse formato. Também podem se juntar, podem formar streptobacilos, podem ser flageladas, podem ter vários outros tipos. E alguns formatos especiais, por exemplo, os espirilos, que são como se fosse cheio de curvinha, tá? Tem as espiroquetas, vão ter os vibriões, vão ter vários outros tipos. Então, é bem legal quando a gente vê o nome científico da bactéria, por exemplo, a gente consegue já ter uma noção de como que ela é, ter pelo menos uma noção do formato que ela tem. Diferente do que a gente pensa e do que a gente vê por aí, a maioria das bactérias não causam doenças, nem no ser humano, nem em outros seres. A gente vai ter bactérias que são, entre aspas, boas, que são bactérias, por exemplo, que ajudam na nossa digestão, que ajudam no meio ambiente. Nós vamos ter vários tipos de bactérias. E vamos ter também aquelas bactérias que a gente ouve mais falar, né, que são bactérias, entre aspas, também ruins, que elas acabam causando doenças. Não é que elas queiram causar doenças, elas estão lá vivendo no ambiente delas, fazendo o metabolismo delas, e como elas se usam de nutrientes e de corpos de outros seres, elas acabam provocando doenças nesses seres. Então, diferentemente do que se costuma pensar, a maioria delas não causa doenças. Já tinha falado dos lactobacilos, mas eles são um tipo de bactéria que se usa para fazer vários tipos de iogurtes, de outros alimentos, e nós temos algumas bactérias também que ajudam na decomposição da natureza. Então, por exemplo, aqui nessa foto tem um galho caído, um tronco de árvore caído. Se não tivesse nenhuma bactéria, nenhum fungo para fazer decomposição, esse galho ia ficar aqui para sempre. Mas não é o que acontece. As bactérias decompositoras, juntamente com os fungos decompositores, eles vão se alimentando desse tronco e refazendo o ciclo da matéria orgânica, fazendo isso voltar para o ambiente, não ficar aquilo ali jogado como se fosse só lixo. Então, essas bactérias fazem a digestão. Ah, mas às vezes eu deixo o alimento na geladeira e ele estragou. Ou fora da geladeira, né? Ele estragou. Bom, a bactéria ela não tem noção, né, do que ela pode fazer a decomposição, que é resto e o que não é.
Então, ela vai decompondo tudo que ela encontra pelo caminho, e isso acaba, né, ajudando a gente em algumas vezes e nos prejudicando em outras. Vamos falar então, já que nossa aula hoje é sobre doenças, das doenças que são causadas pelas bactérias. Vamos falar de algumas hoje. Primeira doença, vamos falar da tuberculose. A tuberculose é causada por essa bactéria aqui, o Mycobacterium tuberculosis. Ela é uma bactéria que ela se aloja geralmente no pulmão, então ela causa geralmente problemas respiratórios. Entre os sintomas, nós vamos encontrar febre, dor no peito, tosse com secreção, né, com catarro, com a gente sentindo que tem algo preso na nossa garganta, às vezes até com sangue, perda da massa corporal e fraqueza. Então a pessoa pode emagrecer, pode ficar muito cansada. Uma coisa bem importante é que essa doença é uma doença contagiosa, então eu posso passar tuberculose para outra pessoa, passando as bactérias que estão no meu pulmão para outra pessoa, através da tosse, principalmente. E essa é uma doença que ela tem uma prevenção. Então, ela tem a vacina BCG. A gente pode tomar essa vacina para prevenir a tuberculose. Não quer dizer que tomando a vacina não vai ter a doença, mas é uma forma de nos prevenir. Agora eu vou falar um pouquinho de uma outra doença que ela não é tão comum, tão conhecida, mas ela é uma doença bem mais grave, que é o botulismo. O botulismo ele é causado por uma bactéria que é a Clostridium botulinum. Ela é uma bactéria que ela gosta muito de viver em alguns ambientes bem específicos, como, por exemplo, dentro de conserva de alimento, que a gente não guarda num lugar muito adequado, numa temperatura adequada, no sol, guarda em algum outro lugar que não seguindo as recomendações. Então, quando a gente vai consumir esse alimento, muitas vezes a gente consome essa bactéria junto. E essa bactéria, ela vai produzir uma neurotoxina, que é uma toxina que vai atingir lá nosso sistema nervoso, nossos neurônios, cérebro, e ela é muito grave. Então, o que essa doença causa? Ela causa náusea, vômito, cólicas, paralisia muscular e leva até a morte. Então, é uma doença bem, bem grave. Essa vacina, ela também tem... essa doença, desculpa, ela também tem vacina. Não é a BCG, botei aqui, mas não é a BCG, é outra vacina. E ela tem um soro antitoxina. Então, ela tem um soro para quem está contaminado poder utilizar desse soro para conseguir amenizar um pouco os sintomas ou tentar reverter a situação, tá? Outra doença que nós vamos ver agora, então, é a meningite bacteriana. Só um parênteses, meningite é uma doença que ela atinge essa camada aqui do cérebro. São uma camadinha que se chama meninge. Então, a inflamação delas é a meningite. Tem vários tipos de meningite que são causados por coisas diferentes. Essa é a meningite bacteriana, que é causada por bactéria. Então, essa infecção, essa inflamação nas meninges, elas podem ser causadas por vários tipos de bactérias. Então, pode ser causada por essas 3 espécies aqui, diferentes. Vão causar a mesma doença, essas bactérias se alojando aqui nas meninges. O que elas vão causar? Vão causar dor de cabeça, vão causar febre, rigidez no pescoço, né? Não conseguir mexer direito, ficar com dor, vômito. Essa doença, quando ela é bacteriana, ela é contagiosa. Quando ela é por outros motivos, ela não tem contágio. Mas é bem grave também, pode levar à morte. E essa doença é uma doença que ela é combatida com antibióticos. O que é um antibiótico? Antibiótico é um remédio, um veneno, no caso, né, para as bactérias. Tu vai ingerir esse veneno, ele vai atingir as bactérias e vai acabar com elas. O que vai acontecer se a gente toma muito antibiótico? Lembra lá no início que eu falei que nós temos algumas bactérias que são boas e que elas nos ajudam na digestão, por exemplo, que moram no nosso estômago, no intestino? Então, as bactérias do intestino, o antibiótico não tem ali uma distinção qual bactéria que ele está matando. Muitas vezes a gente toma antibiótico e acaba matando também bactérias que são boas. Então, por isso que a gente não deve tomar nenhum medicamento sem ter uma recomendação médica, porque ele pode fazer mal para nós também. Às vezes a pessoa está com uma gripe, uma outra doença que nem é causada por bactéria, e vai tomar antibiótico achando que vai matar o vírus e não vai. Antibiótico mata bactérias. Então, falando do vírus, vamos falar um pouquinho dele então. O vírus, ele é um ser bem diferente, porque ele não tem célula. Ele não é formado por célula. O que é o vírus, então? Ele é só material genético, que pode ser DNA, RNA,
envolto por uma cápsula de proteína. Então, é um pedaço de proteína com DNA dentro. Isso é um vírus. Então, bem diferente do que a gente estudou até agora, ele não tem várias coisas que a gente fala que um ser vivo deve ter. Tem uma discussão ainda muito grande sobre se os vírus são seres vivos ou não, porque eles não se encaixam em todas essas categorias de seres vivos. E a gente fala que eles são parasitas obrigatórios. Por quê? Como eles não têm célula, para eles conseguirem sobreviver, eles têm que morar dentro da célula de algum outro ser. Se alimentar dos nutrientes desse ser, respirar, né, os nutrientes desse outro ser. Então, eles são parasitas obrigatórios. Eles necessariamente têm que estar dentro de um outro ser para sobreviver. Agora, por exemplo, a gente está falando das pandemias, do coronavírus e de vários outros vírus. Por que ele dura pouco tempo no ar? Porque no ar não tem célula. Então, enquanto ele está dentro do meu corpo, ele está recebendo tudo que ele precisa. Para eu passar ele para outra pessoa, eu vou tossir, vou espirrar, vou fazer algum movimento que ele saia de dentro da minha célula e vá para a célula de outra pessoa. Então, por isso que os vírus não sobrevivem tanto tempo no ar ou em objetos ou em alguma superfície. Outras doenças que são causadas por vírus são todos os tipos de gripes e resfriados. Então, vários tipos de vírus diferentes vão causar gripes, né? Tem a gripe do H1N1, tem a gripe do coronavírus, tem a gripe comum, tem vários outros tipos de gripe. E o resfriado vai ser principalmente, né, passado pelo vírus influenza. Quais são os sintomas principais de gripes e resfriados? Febre, principalmente na gripe. Dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse seca, pode ser tosse carregada também. A gripe normalmente ela é mais grave com essa permanência dessa febre alta. E existem, para a maioria dessas gripes, vacinação para grupos de risco. Então agora a gente está vendo esse movimento do Covid para fazer essa vacinação, mas a gripe normal, a gripe comum e o H1N1, eles também têm vacinação. Mas aqui no Brasil só tem vacinação para grupos de risco, idosos acima de 65 anos e pessoas portadoras de alguma outra comorbidade que a gente fala. Outras doenças causadas por vírus, também bem parecidas entre elas, a dengue, zika, chikungunya, a febre amarela. Todas essas doenças são causadas pela picada do Aedes aegypti, o mosquitinho aquele que a gente chama de mosquito da dengue. Todas essas doenças são bem parecidas. Elas podem ter febre alta, mal-estar, cansaço, dor de cabeça, dor nos olhos, dor nos músculos, nas articulações. Então, todas essas doenças dependem única e exclusivamente da sobrevivência desse mosquito. Então, para diminuir ou acabar com essas doenças todas, a gente tem que evitar o ciclo do mosquito. O mosquito da dengue, ele gosta de colocar seus ovos na água parada. Então, todo lugar que a gente puder evitar de ter água parada, pneu, balde, calha, piscina, qualquer lugar que a gente tenha água parada pode ser um lugar para esse mosquito se procriar. E a única doença entre essas que tem vacinação aqui é a febre amarela. Febre amarela a gente pode tomar, inclusive ela é obrigatória para alguns lugares que tem muito a proliferação dessa doença em ambiente urbano. Então tem alguns estados do Brasil que é obrigatório, pelo menos muito recomendado que tu tome essa vacina. Agora, então, só para finalizar a questão das nossas doenças, nós vamos falar um pouquinho da nossa última categoria, são os vermes. Verme não é exatamente uma categoria que a gente chama de taxonômica, né? Não é uma questão biológica. Verme é uma palavra que a gente usa para todo animal que tem um corpo mole e alongado, sem pernas. Então, por exemplo, eu botei ali, né, uma lombriguinha e aqui também tem uma minhoca. A minhoca também pode ser considerada um verme, mas ela não é um animal que cause alguma doença. Então, nós vamos falar de algumas doenças que são transmitidas por vermes. Então, uma primeira doença que a gente vai ver é a teníase. A teníase é a doença causada pela tênia. Tênia tem duas espécies, a Solium e a Saginata. A Solium a gente vai sempre pegar ela através do porco e a Saginata através do boi. Essas duas espécies, elas têm sintomas muito parecidos. Elas causam perda de peso, indisposição, cansaço, diarreia. As duas doenças também têm um ciclo muito parecido, só que usando animais intermediários diferentes. Então, como que se pega então a tênia? Quando a gente tem um animal contaminado, daqui a pouco a gente já vai ver como que o animal se contamina, um animal tanto o boi quanto a vaca, quando ele morre,
os ovos ficam aqui dentro da carne do boi e do porco. Quando o ser humano come essa carne infectada, que não passou por um controle de qualidade, porque grandes frigoríficos conseguem fazer a distinção de carnes que têm os ovos ou não, para não vender para o consumo humano, se a pessoa compra uma carne de uma procedência duvidosa, não sabe de onde vem, não é de um lugar de qualidade, e ainda come essa carne de uma maneira mal cozida, ele pode ingerir os ovos da tênia. Por que de maneira mal cozida? Porque o calor mata os ovos. Então, se eu pegar mesmo essa carne infectada e eu fizer ela de uma maneira bem assada, bem cozida, eu posso matar os ovos. Não vai ser mais saudável comer uma carne dessa, né? Mas de qualquer jeito não teria infecção pela tênia. Então, a pessoa comeu a carne mal cozida, pegou a tênia. Esses ovos, eles vão sobreviver dentro da pessoa, vão chegar lá no intestino da pessoa e vão se fixar lá. Lá ele vai crescer, vai se alimentando dos nutrientes que a pessoa ingere. Então, o nutriente, ao invés de nutrir a pessoa, está nutrindo a tênia. E essa tênia vai começar a botar os seus próprios ovos. E os ovos dela vão sair aqui nas fezes da pessoa. Muitas vezes a pessoa mora num lugar que não tem saneamento básico, então ela faz, às vezes, suas necessidades num rio, na rua, no chão. E aí acaba com a chuva, com outros ambientes, chegando até um boi, uma vaca, um porco, que vai se alimentar da água e vai levar junto esses ovos. E aí recomeça o ciclo todo de novo. Então, essa é uma doença, por exemplo, que se todo mundo tivesse saneamento básico, tivesse cuidados de higiene, essa doença não existiria mais. Mas como ainda tem muito lugar que não tem água encanada, que não tem rede de esgoto, ainda continua tendo muita teníase aqui no Brasil. Outra doença que é um pouco parecido os sintomas é a ascardíase. A ascaridíase, ela é causada por esse animal aqui, que é a lombriga, ou ascaris. Ela tem sintomas super parecidos com a teníase, só que a diferença é que ela não é pega devido à carne de algum animal. Geralmente ela é pega por as plantas regadas com alguma água contaminada ou a própria água contaminada. Então, o ciclo muito parecido. Pessoa ingeriu os ovos saíram nas fezes, as fezes chegaram na água, a água foi usada ou para beber ou para irrigar aqui alguma planta e a pessoa ingeriu de novo. Outra pessoa, e aí vai passando de várias pessoas. Então, todas essas doenças aqui que a gente está falando de vermes podem ser evitadas, pelo menos, se não combatidas e eliminadas, por causa do saneamento básico e de uma boa higiene. Então, agora que nós já vimos essas doenças, vamos para a nossa atividade da semana. A atividade dessa semana é fazer um quadro comparativo com essas doenças que eu trouxe para vocês, tanto as causadas por bactérias, quanto por vírus, quanto pelos vermes. E vocês vão colocar como pega a doença, quais os sintomas e como que a gente evita. Fazer um quadrinho com essas características de cada doença, certo? E enviar para a prof. Certo, pessoal? Muito obrigado por ter participado, então. Obrigado por assistir. Se inscreva para receber notificação para as próximas aulas. Fiquem bem, usem máscara.